Boa noite. Estão todos me escutando e enxergando a minha tela? Raço, dá um sinal aí para mim, joia. Então, meu objetivo aqui é fazer uma rápida introdução aí da associação, que vocês já estão acostumados a ver, é só trazer um pouquinho da informação que é importante para vocês. Então, da nossa associação, primeiro me apresentando, né, a presidente da associação, para quem não me conhece, Carla Belitardo. E o que eu queria aqui rapidinho hoje é dar aqui uma ênfase ao comunicado que a gente soltou hoje à tarde, que é a apresentação do próximo presidente da associação. Então, não sei se todos estavam cientes, a gente estava sob um processo de seleção que começou em final do ano passado e terminou agora, no começo do ano. O Alexandre Sabag, que está aqui também na audiência, foi o líder do comitê de seleção, era um comitê formado por 5 pessoas, entre headhunters, eu também participei, e a gente fez a seleção e foram candidatos indicados pela base de membros da associação. E tenho o prazer aqui de apresentar o Uras, que vai ser o nosso futuro presidente, que será empossado na nossa próxima GO, que acontecerá em maio, tá? Então, assim, uma breve descrição aí do Uras, que vocês podem ver aqui na tela e que foi apresentado no e-mail. Um engenheiro do ITA, todo um background de consultoria, de banco, aquele perfil lindo de MBA do INSEAD, mas muito mais do que isso, a gente acredita que o que a gente viu no Antônio Uras é que ele tem a vontade e a disponibilidade e energia para liderar a associação, que eu acho que isso que é o chave para a associação, que foi o meu aprendizado. Primeiro, você ter a vontade, que aí você cria disponibilidade, e com isso você evolui. Então, e obviamente um grande desafio que a gente tem hoje na associação, que é esse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde a gente está tendo que se readaptar do presencial para o online. A gente é uma entidade que preza o networking, que usa o networking como a base da nossa relação, e o networking presencial ele é muito mais efetivo que o online, mas a gente está aí se reinventando, e hoje é um exemplo dessa reinvenção, o evento aí de hoje online, tudo que a gente teve ano passado online, dando continuidade. Mas eu não sei se eu estou vendo o Uras online, eu não consegui vê-lo, ele acho que iria participar também, mas se não está aparecendo aí, a ideia aqui não é ter discurso, é fazer a apresentação, reforçar o comunicado de hoje e nos colocarmos à disposição para esclarecimentos fora aqui do âmbito, né? Que hoje o objetivo é falar de private equity, então não quero me alongar aqui. Então, quem quiser tirar dúvida do processo, o Alexandre fica à disposição, ou qualquer outro membro do comitê. E o próprio Antônio Uras também já está à disposição para conversar com vocês, escutar ideias. Quem quiser se voluntarizar, como o Ricardo Canitz, que é o líder do clube, e outros voluntários que eu estou vendo aqui na plateia, o Raço, que é o nosso vice-presidente, sejam, por favor, muito bem-vindos. Voluntários, a gente nunca está completed, sempre precisando de novos voluntários, tá bom? Então é isso, o Uras está apresentado. Uras, eu não estou te vendo na plateia. Se você estiver por aí, por favor... Tá aí? Então, tira o mudo, dá um tchauzinho, por favor, para você aparecer. Joia. Apareceu. Que ótimo. Obrigada, Uras. Boa noite, Carla. Boa noite, associação. Boa noite, Uras. Obrigado pela apresentação super bacana aí. Joia, legal. Então, depois você vai ter, olha, todos esses momentos para fazer aberturas e dar a sua palavra, tá? Muito bem-vindo. Então, vamos lá, porque eu tenho que passar a bola aqui para o Ricardo. Gente, isso aqui é um slide que eu preciso trazer sempre, porque eu tenho sempre alguém que vira para mim e fala, não fiquei sabendo, não tem mais essa desculpa, gente. A gente criou milhões de canais para vocês ficarem informados das ações da associação. Então, eu quero reforçar aqui, tira um print, dá um print dessa tela, vocês depois voltam lá e conferem o que ficou faltando. Esses são os canais. Só explicando um pouco aqui, o Slack a gente usa mais para hands-on, ou seja, é o Clube do Anjos que usa muito para discutir lá investimento, e a gente usa o Slack da associação mais para a parte de governança com membros, o site e o e-mail da Nicole, que está ali em cima. Gente, qualquer dúvida, manda um e-mail para a Nicole, ou dá um print aí, anota, esse número que está aí embaixo é o celular da Nicole, manda um WhatsApp para a Nicole, tira a dúvida, tá? Ou pede para a Nicole te incluir na lista de transmissão dela, porque aí você não tem mais a desculpa que o teu e-mail foi para o spam, você recebe também um linkzinho lá,
um social media post no WhatsApp, e ela não vai ficar te enchendo o saco no WhatsApp, ela vai te dar simplesmente informações relevantes e você vai receber no WhatsApp, que é mais fácil. E outra coisa que é legal, que muitos não sabem, a gente já tem grupos de WhatsApp, não criados pela associação, mas criados por alunos, que eu tenho visto muito ativos, assim, muito relevantes as discussões. Se vocês quiserem participar, entrar nos grupos, tem de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, é só pedir para a Nicole adicionar, tá bom, gente? Além do Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Tá? Então, dá um print, não quero me alongar aqui, mas eu preciso reforçar os canais para vocês ficarem sempre bem informados do que está acontecendo na associação, nesses tempos de pandemia, principalmente, onde o boca a boca é digital, né? Então, gente, continuando só rapidamente o What's Next, a gente está trazendo aqui só a divulgação de 2 eventos que não são da Associação Específico Brasil, mas globais, reforçando aí o convite para o INSEAD Alumni Forum, que como vai ser online e digital, qualquer um pode participar, ele vai acontecer 23 e 24 de abril. Sempre são fóruns muito bem estruturados, com participação de professores, de speakers muito relevantes, e aí dá para a gente ter uma percepção aí do mercado. Ele é mais focado em Europa, mas não deixa de ser um evento global, tá? E esse evento global do Clube de Energia, que está aí o convite, e a gente tem um evento já agendado para maio do Clube de TMT, tá? Logo mais virão aí detalhes do nosso evento local do Clube de TMT, que vai ser em maio, ok? Gente, então eu vou passar a bola para o Ricardo, que é o líder do clube de Private Equity, já um líder aí de longas datas, né, Ricardo? E que nos ajuda aí muito, sempre com eventos muito importantes em termos principalmente de audiência. A gente sempre tem um sucesso de participação e interação, e espero que hoje seja mais um caso desses, tá? Então, Ricardo, vamos apresentar o nosso speaker, passo a voz aí para você, tá bom? Obrigado, Carla. Bom, o Cristiano tem uma das experiências mais ricas de Private Equity do Brasil. Eu não vou falar há quantos anos ele está na indústria, porque já começa a pegar mal, mas ele, do AIG, ele fundou e foi o sócio que montou a área de Private Equity da Quineia. Está nisso há uns 12, 13 anos. A Quineia, como quase todo mundo deve conhecer, é uma das casas mais bem-sucedidas de Private Equity no Brasil e criou um playbook super interessante de investimentos minoritários em empresas no Brasil e muita coisa fora do eixo Rio-São Paulo. Essa é a minha primeira, espero que a última vez que a gente faz online nesse evento. Espero que semestre que vem, quando a gente tem um próximo, já volte a ser offline. Então, eu estou aprendendo a saber como que a gente vai fazer isso aqui online. Algumas regras e algumas coisas que a gente pensou. Em vez de o Cristiano falar 45 minutos, como em geral a gente falava, a ideia é ele fazer uma palestras mais curtas e ser mais interativo. Não sei se todo mundo sabe, mas se você clicar em participantes embaixo, onde tem um lugar que você aperta para levantar a mão. Qualquer pessoa que tiver interesse em fazer alguma pergunta a qualquer momento, por favor, faça. Levanta a mão e eu chamo para falar. E pode interromper, a gente conversou com o Cristiano, ele até gosta disso, tem uma ideia, tem uma coisa interessante, por favor, interrompa, porque vai ser legal. Só pediria para, por favor, serem perguntas breves. A ideia é que o longo seja a resposta dele e o curto seja a nossa pergunta, para permitir a gente ouvir o máximo dele possível. Acho que é isso. Com vocês, eu dou a palavra para o Cristiano. Olá, pessoal. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Como o Cândido falou, eu acho ideal para todo mundo que seja quanto mais possível num formato de bate-papo informal. Certamente todos nós tivemos um dia aí de diversas reuniões por Teams, por Zoom, por diversos aplicativos, softwares e aplicativos diferentes, e todos nós certamente cansados já no final do dia depois de tantas reuniões. Portanto, eu acho que a gente ganha como evento aqui se a gente for mais informal, num formato de bate-papo, e por isso que eu montei aqui. Eu tentei pegar alguns poucos slides, porque também a gente cansa de ver slide online, né, para que a gente faça de uma forma mais dinâmica e interativa, tá, gente? Eu vou falar da seguinte forma, eu vou começar dando uma visão de como eu enxergo hoje a indústria de Private Equity no Brasil,
E esse quadro que eu vou colocar aqui para a gente ver, ele não está em nenhum material da Cambridge ou de alguma outra entidade. Isso é uma ótica, é a lente da Kinea olhando para o mercado, tentando interpretar quem são os players, como é que eles se movimentaram. Portanto, obviamente, essa lente não é perfeita, ela é a nossa interpretação da situação, tentando evitar aquelas situações que a gente já viu, né, na época dos colonizadores europeus, que o centro era a Europa e o resto era o resto, né? Não é que a Kinea é o centro das coisas, pelo contrário, a gente tenta colocar o mercado da forma mais segmentada possível, né? E depois eu vou entrar numa segunda parte falando como a gente divide a nossa experiência com o minoritário. Eu vou dividir em 3 fases. Nós passamos por 3 fases diferentes ao longo da nossa vida aí de investidor minoritário de private equity no Brasil, tá? Então, essa vai ser mais ou menos a ordem aqui. Eu vou começar, então, colocando o quadro que eu mencionei aqui. Vocês enxergam o quadro? Vocês estão enxergando? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Esse quadro a gente começou a desenhá-lo no ano 2000, quando a gente começou a fazer a Private Equity no Brasil. Tinham muito poucos players, né? Claramente, GP, Advent e Pátria eram ativos. Existiam alguns outros. E, novamente, gente, aqui eu peço perdão pela... Esse quadro não é um quadro 100% com acuracidade de 100%, porque, certo, vocês vão olhar aqui, vocês vão identificar, puxa, mas e tal player? Não estou vendo. E aquele outro? Não estou vendo. Porque a gente tentou colocar o que a gente entende ser os mais relevantes, os que mais, de alguma forma, competem, entre aspas, conosco. Então, começamos no ano 2000, como eu falei antes, Advent, Pátria e GP já atuavam, e lá, no ano 2000, a gente começou e a gente veio adaptando o nosso modelo de investimento. As bolas em azul escuro são os players que a gente entende serem os players, a gente chama de puro sangue, né? Gente de private equity, eu diria que Cambuí, vai ter gente que vai olhar ali e vai falar, puxa, mas Cambuí não é puro sangue. Então, alguns deles teremos bolas divididas, mas a maior parte deles, vocês vão concordar, que são puros sangues. Então, a gente tentou dividir nos seguintes quadrantes. No eixo X, a gente está vendo a divisão entre, na extrema esquerda, quem só faz buyout, na extrema direita, quem só faz o que a gente chama de growth equity, ou seja, um investimento minoritário, tradicional, o que o americano chama de growth equity, ou seja, companhia que está crescendo, segmentos de crescimento, setores de crescimento, investimentos minoritários. E aí no meio a gente vê aqueles que fazem principalmente growth equity ou principalmente buyout, né? Então, da nossa forma de ver esse mercado, a gente percebe primeiro efeito interessante. Em cima, na direita, uma bola vermelha os nomes que nem estão nesse quadro. Inúmeros bancos que entraram, atuaram e saíram do mercado de private equity no Brasil. Então, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citibank, UBS, Bank Boston. Então, aí tem o cluster dos bancos, tá? E aí, gente, talvez, eu não sei quantos aqui já conviveram com fundos de private equity, mas vários desses bancos eram ativos, tentavam fazer transações, fizeram transações, depois saíram. Tiveram alguns players aqui que eu nem coloquei, Hicks Mills, por exemplo, nem coloquei. Vocês também vão identificar outros que nem estão aqui, mas eu tentei colocar os principais. E a gente tem num segundo cluster ali alguns gestores super conhecidos de private equity fora do Brasil que também entraram e saíram. Então, KKR, que é uma potência fora do Brasil, né? Uma potência lá no mercado desenvolvido, 3i também, que é muito conhecido. Enfim, existem, como eu falei, N outros. No quadro a gente vê, puxa, GP, que a gente costumava dizer na nossa época, lá no ano 2000, 2001, 2002, eu imagino que aqui
vários de vocês deviam ter essa impressão lá para os anos 2000, 2001, 2002, 2003, o GP era o bicho-papão. Onde o GP investia, eles transformavam a companhia ia super bem e era uma história de sucesso. Depois, e o GP acabou diminuindo muito a sua atividade no negócio de investimentos. Eu entendo que eles ainda atuam, mas não como atuavam anteriormente. A Apex Capital, o próprio Vitória mais recentemente, a Actis também mais recentemente, a gente entende que não estão mais tão ativos quanto estavam antes. Em laranja ali, a gente tentou colocar aqueles que, de uma certa forma, ainda estão ativos, mas muito menos do que antes. Então, BTG, se fala de uma volta do BTG, a 2B Capital, que virou Bradesco, não está mais investindo em private equity, Southern Cross, aí tem mixed feelings, mas esse seria o cluster daqueles que a gente fica sempre na dúvida se vai ou vem. E aí, em amarelo, eu pintei aqui o que seriam aqueles que são ativos, fazem deals, são fazedores. Eles só não são o que a gente chama de puro sangue de private equity. Não são exatamente o DNA de private equity, mas fazem investimentos. E muitas vezes até, competem com gestores de private equity, né? Então, essa é a razão de eu ter pintado aqui de amarelo esses 3 casos. E aí tem 2 casos aqui de verde. E, de novo, essa é a lente da Kinea, como a gente enxerga. E mudaram um pouco o business model desde o início da operação deles. Quer dizer, o Carlyle, a gente entendia que era alguém que ia fazer o formato de buyout americano, tradicional, do Carlyle lá fora. No Brasil, ele adaptou. Ou seja, o Carlyle entrou no Madeiro, por exemplo, lá a rede de restaurantes. É um projeto minoritário. É um projeto que Kinea poderia estar competindo. Crescera, a gente entende que era um player que só fazia o que a Kinea faz e passou a fazer outros tipos de transação também. Então, a gente pintou de verde esses que mudaram um pouco o business model. Então, olhando para esse quadro, a gente vê o seguinte: a Kinea e o time ex-AIG da Kinea sempre atuou nesta mesma posição, ou seja, growth equity, middle market, são empresas que estão entre os líderes nacionais de uma certa estão entre os líderes nacionais naquele setor ou são líderes regionais naquele setor. E focado neste mercado aqui de growth equity. Então, aqui é um pouco como a gente enxerga. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação em cima desse quadro, quer fazer alguma observação ou alguma pergunta. Se não, eu vou passar para as 3 fases aqui de como foi a evolução do investimento minoritário desse time que está hoje na Kinea. Só uma pergunta, talvez, Caiuvi, boa noite. Onde você delimita do small cap para o middle market e para o large cap? Qual são em ordem de grandeza? A gente está falando no middle market, investimentos ali entre 100 e 300 milhões de reais, em companhias de um EBITDA entre 20, 30 e 150 milhões de reais também, é o que a gente imagina. E aí você tem a linha d'água para baixo e para cima, ou seja, é mais ou menos como a gente enxerga a divisão aqui. Tá? Kai, né? Kai, tá certo o nome? Exato. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Bom, com isso, acho que eu posso parar de compartilhar aqui. É melhor, porque aí consigo olhar um pouco para vocês, né? Aí, olhando um pouco o nosso histórico de private equity, como é que a gente divide as nossas fases de experiência. Nós começamos a fazer private equity no ano 2000 pelo AIG. O AIG, aquela seguradora americana, tinha um braço de private equity no Brasil. 10% do funding vinha do AIG, 90% de investidores estrangeiros. Era um negócio que a gente tinha autonomia, quer dizer, o braço de private equity tinha autonomia, mas essa fase 1
ela é caracterizada por que aspectos? Basicamente pelo aspecto de oportunismo. Ou seja, era um viés muito oportunístico. A gente buscava oportunidades interessantes de investimento, situações interessantes para gerar um bom retorno. Não havia tanta filosofia por detrás dessa busca de investimentos, mas eram buscas de situações oportunísticas. Então, o que a gente vivenciou nesse período? A gente vivenciou o formato, o mindset americano de fazer private equity. Então, nessa época, o AIG Capital Partners, que era o grupo que ficava em Nova York, o mindset deles sobrepujando o mindset do time local. Ou seja, a gente tinha uma filosofia de fazer private equity, que era o formato americano, e a gente tentava adaptar ao formato brasileiro, e o time que estava no Brasil, apesar de você ter gente sênior, estava mais executando esse formato do que buscando criar o seu próprio formato. Então, a gente fez inúmeras transações oportunísticas. Eu vou dar alguns exemplos. Eu fui entrevistado. De que forma eu fui entrevistado para entrar como diretor na IG no ano 2000? Eu recebi a seguinte pergunta do CEO do AIG Capital Partners, que se chamava Peter Yu, um cara bem fora de série, tá? Chinês-americano. Ele me perguntou o seguinte: Cristiano, você investiria no Vasco da Gama? Primeira pergunta. Primeira pergunta da entrevista foi essa. E eu falei, puxa, tinha passado no processo aqui do Brasil, fui mandado para Nova York, e naquela situação que você está pensando qual é a melhor resposta, e enquanto eu bolava a resposta, eu pensei o seguinte: puxa, se eu disser que sim, eu vou dizer o que ele quer ouvir, provavelmente. Porque ele deve estar buscando justificativa para investir nessa companhia. Mas eu vou contra os meus princípios, do que eu acredito. Se eu disser que não, ele não vai gostar do que ele vai ouvir, talvez não seja ideal, porque ele vai ver que ele vai ter gente trabalhando no Brasil num perfil, talvez, que vá muito contra as ideias deles. E eu optei por ser transparente e falar o que eu achava. Então, eu falei, olha, eu não investiria no Vasco da Gama. E aí, eu resolvi ir um passo além. E eu não me arrependo de ter ido um passo além. Na sequência, eu falei o seguinte, olha, primeiro, não é uma companhia que é difícil fazer a due diligence. Se a gente perguntar, se a gente entrar num táxi no Rio de Janeiro e fizer a pergunta sobre o Vasco da Gama, se o motorista do táxi não for torcedor do Vasco, o que ele vai te dizer é que é uma roubada investir no Vasco da Gama, porque tem diversos problemas de gestão amadora, para não citar outros detalhes, e então não acho que seria um bom investimento. E aí seguimos na sequência da entrevista. Bom, eu fui contratado, então, apesar do AIG ter decidido fazer investimento no Vasco da Gama, o que, por mais absurdo que possa parecer, aconteceu, eu acabei sendo contratado. Mas eu estou tentando dar um pouco desse viés oportunístico. Qual era o mindset? O mindset era o seguinte: player de gestão de private equity nos Estados Unidos investiu no Galatasaray, na Turquia, foi super bem, abriu o capital do Galatasaray, 35% de retorno em dólar em 4 anos, fantástico, no mercado emergente. Eu não sei como eles fizeram isso, mas eles fizeram. Aí o Peter Yu olhava para essa situação e falava, puxa, mas vocês têm no Brasil a melhor matéria-prima, são os jogadores. Era na época que a gente era visto como os primeiros em futebol, né? Então, ele falava assim, vocês têm a melhor matéria-prima, é questão de tempo esse mercado se profissionalizar, e a gente vai ver companhias de capital aberto no Brasil, gestão profissional, blá, 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 blá. Vocês não estão enxergando aí no Brasil, mas essa é uma tendência que vai acontecer. Investimos, o que vocês acham que aconteceu com o investimento? Alguém quer dar algum guess? Pelas risadas, vocês já sabem o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu com o investimento. Mas havia uma lógica de deixa eu tomar cuidado com essas apostas duras, então o investimento era menor. Então foi um investimento de 4 milhões de dólares apenas. Obviamente, se perdeu o investimento e se buscou uma forma de ser ressarcido, o que até deu certo. Mas se não fosse suficiente, AIG e Advent olharam juntos, na sequência, um investimento na Laze.
não sei se vocês já ouviram falar da LASE, era uma holding que era para investir no Flamengo, no Grêmio, no Boca Juniors e no River Plate. Ou seja, é uma bela salada de fruta sul-americana de bons clubes. Onde o sócio aqui era a Suíça, ISL. Era esse o sócio. AIG, Advent e os suíços. O que aconteceu com o investimento? Pelas risadas, exatamente isso. Só que aqui faliu o sócio suíço. Tá? Aqui foi o problema já com o sócio suíço. Então, mais um exemplo onde o mindset americano foi sendo considerado como a lógica para se investir. Vamos pegar as experiências de sucesso fora do Brasil e vamos aplicar no Brasil. E tiveram alguns outros casos. Né? Um caso interessante também, eu costumo dizer que às vezes os melhores projetos são aqueles que você não faz. Né? Que os erros evitados, que são vários os erros evitados. Né? Houve uma discussão, num certo momento, lá em 2002, sobre investimento em páginas amarelas. Páginas amarelas. Então, imaginem, na Europa, alguns gestores tinham tido um bom resultado investindo e vendendo operações de páginas amarelas, e a gente recebeu essa orientação, para não dizer pressão, do senior management em Nova York, dizendo, vamos olhar páginas amarelas no Brasil. E a gente se deparou com a Listel, não sei quantos lembram da Listel, com 40 milhões de EBITDA negativo. Tá? Entramos em due diligence, vimos aquela situação, recomendação do time do Brasil, não investir. Mas foi uma batalha, porque na visão dos Estados Unidos, estava acontecendo uma situação oportunística nesse mercado e faria sentido investir no mercado de páginas amarelas. Acabamos não investindo. Bom, então, esse primeiro momento foi muito focado nessas situações oportunísticas, inclusive situações de turnaround. O AIG, que não tinha know-how de gerir companhias, ou se deparou com uma companhia no segmento logístico e entendeu que faria sentido fazer o turnaround dessa companhia. Tentamos fazer a compra e o turnaround. Contratamos uma consultoria de turnaround. Não deu certo. Não foi um bom projeto. Então, essa fase 1, meramente oportunística, foi um grande fracasso. Tá? Exatamente porque ela foi um fracasso, permitiu a gente fazer um shift nesse modelo de investimento. A gente foi do modelo oportunístico para o modelo minoritário. Hoje, olhando para trás, a gente classifica que esse modelo minoritário, que ocorreu entre 2003 e 2009, como um modelo minoritário passivo. Nós comprávamos participações minoritárias em companhias brasileiras, mas a nossa atuação ela era menos dentro da companhia do que ela é hoje. Então, essa fase foi inaugurada com o projeto da Gol Linhas Aéreas. Tá? Então, a gente investiu em 2003 na Gol Linhas Aéreas, a gente tinha uma posição no conselho da companhia, a gente indicou o CFO na companhia, que foi o Richard Lark, que saiu, depois voltou, ele ainda é o CFO da companhia, então a gente fica contente de dizer que uma pessoa que a gente apontou lá em 2003 ainda é CFO da companhia, a gente está décadas depois ele com o mesmo CFO. E a gente tinha alguma atuação através de comitês internos. Comitê é sempre o braço do conselho e a forma da gente entrar um pouco mais nessas companhias, no dia a dia dos problemas dessas companhias. Então, a gente atuou no comitê de hedge da companhia. Havia um comitê de hedge que lidava com exposição de câmbio, exposição de petróleo na Gol. Não havia, naquela época, uma proteção em relação a essas duas variáveis. Né? Então, a gente atuou nesses comitês. A tese de investimento fazia muito sentido. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei por um tempo na Varig, na área de planejamento da Varig, é a área que define que aviões que voam para quais rotas. Então, na prática, deveria ser o cérebro da companhia para definir rentabilidade da companhia, porque na prática você está definindo para onde voar e com que tipo de avião voar. Né? Então, nessa época, a gente já conhecia o modelo low cost, low fare. A gente sabia que esse modelo já tinha feito sucesso na Europa e nos Estados Unidos. E que no Brasil, um país onde a renda média é muito inferior, o modelo faria muito mais sentido do que
já tinha feito na Europa e nos Estados Unidos. Southwest com seu modelo implementado há décadas, né? Havia lá um benchmark muito claro a ser seguido. Então, a gente tinha a lógica do investimento muito clara, né? Fazia muito sentido, mas ainda num approach muito passivo. Então, compramos a participação na Gol, o projeto foi um sucesso, foi um projeto onde a gente, na onda de IPOs de 2004, depois de diversos anos da janela fechada, a gente conseguiu abrir capital da Gol. Foi um projeto de 10 vezes o capital em 2 anos e meio, foi um excelente retorno. E aí a gente, na sequência, replicou esse mesmo modelo em diversos setores. No agronegócio, no varejo, de forma que a média de retorno nossa na época do AIG foi de 40% ao ano em dólar em 9 anos. Mas esse 40% ao ano em dólar é dividido em 2 fases. Essa primeira fase que eu comentei foi uma fase muito ruim, a fase oportunística, e a segunda fase dos projetos minoritários passivos, já uma fase muito mais rentável. Muito bem, veio a crise do AIG, a gente tinha dificuldade de prospectar projetos no Brasil, porque era aquela época que o AIG estava nas manchetes de jornal e com uma companhia com dificuldades internas. A gente tentou prospectar negócios no Brasil, os empresários tinham dúvidas se o AIG tinha capital para fazer investimento. Então, a gente estava, naquele momento, com um fundo grande levantado, de 700 milhões de dólares, em 2007. Nessa época, não havia nenhum outro gestor focado em projetos minoritários com um fundo tão grande. A gente era líder nesse mercado, só que veio a crise do AIG em 2009. Aí, então, por um ano, a gente negociou a vinda do time para a Quinéa. Então, viemos para a Quinéa, e aí, ao longo da nossa vida de Quinéa, eu vou compartilhar agora uma outra tela, acho que para ficar mais claro aqui. Só um segundo. Vocês conseguem ver? Opa. Vocês conseguem ver essa tela? Sim. Sim. Esse é o timeline nosso enquanto Quinéa. Ou seja, viemos em 2009, a gente vê aqui as bolinhas azuis são os investimentos. E as bolinhas amarelas, ainda bem, são as saídas, ou seja, tem bastante saída. Mas, ao longo deste timeline, e aí eu entro aqui na fase 3 do nosso tema aqui, que é evolução do modelo de investimento minoritário, a gente foi cada vez mais aprendendo a entrar dentro dessas companhias, participar mais do dia a dia dessas companhias. E esse modelo foi cada vez mais se aprimorando, e a gente foi cada vez mais entrando dentro dessas companhias. É lógico que a gente tem ainda, são 14 projetos realizados nessa fase 3. A gente tem ainda situações específicas que tem um pouquinho de um viés da fase 2, uma compra minoritária um pouco menos ativa. Exemplo típico, Panvel, este projeto que está aqui, um dos últimos, que é uma companhia listada, era uma companhia de baixíssima liquidez, com a estrutura ONPN. A gente via aqui uma possibilidade de ajudar a companhia a se comunicar de uma forma mais efetiva com o mercado de capitais, a estar mais próxima dos investidores, a fazer um re-IPO, a aumentar a liquidez, a vir para novo mercado, unificando a classe de ações, ter cobertura de banco de primeira linha, fazer non-deal roadshows, enfim, fazer o beabá de um standard bom de gestão de uma companhia no mercado de capitais. Então, o nosso value add aqui é muito mais nesse lado de criação de valor com o mercado de capitais e menos no dia a dia da operação da companhia. Então, ainda a gente tem situações específicas, são exceções hoje em dia, onde a gente vê projetos com a nuance da fase 2. Mas a grande maioria são projetos da fase 3, onde a gente tem esta realidade aqui. Ou seja, indicamos no mínimo um CFO, participamos do conselho, montamos comitês internos,
comitês internos para lidar com que assunto? Tanto assuntos ligados a riscos que a gente identifica ao longo da due diligence, quanto a assuntos ligados ao desafio de se criar valor naquela companhia. Então, num determinado investimento, o projeto é um projeto de M&A, nosso capital é para fazer aquisições, comitê de M&A faz sentido, porque é do DNA da Kinea fazer M&A. Então, se a gente tiver um comitê de M&A, onde participa uma pessoa da Kinea, o CFO da companhia e, eventualmente, um dos empresários, controladores, esse comitê vai dar velocidade e vai trazer os assuntos mais estudados para o conselho. Tem o outro lado da moeda também, ou seja, situações onde a gente está lidando com riscos. Um exemplo típico, Eliane, que está aqui quase que no meio. Eliane é aquela companhia de pisos cerâmicos. Na due diligence, a gente identificou que a gente precisava melhorar a gestão de processos ambientais na companhia. A gente fez um TAC, onde a gente montou 66 ações. Não havia nada grave, nada. Mas eram situações de melhorias claras que a companhia precisava. Então, a gente montou um comitê ambiental. Kinea nunca tinha participado de um comitê ambiental antes. Então, a gente alocou uma pessoa do time sênior para participar desse comitê ambiental, trouxe 2 técnicos deste mercado para atuar no comitê, ou seja, como independentes, e, obviamente, gente da gestão da companhia. De 66 ações, a gente conseguiu zerar em 3 anos. Essa companhia foi vendida para a Mohawk. Mohawk é uma companhia americana, é a maior do mundo nesse setor. Não houve um apontamento da Mohawk na due diligence da Eliane, quando ela estudou comprar a companhia, quando ela realizou a compra dessa companhia, comprou 100% dessa companhia. Então, esse é um exemplo de atuação nossa no comitê, lidando com certos riscos. Se a gente pega, por exemplo, o caso da Avenida, a Avenida é o 1, 2, 3, 4, é o 5º projeto de cima para baixo. A Avenida é uma companhia no segmento de varejo de vestuário. Ela é uma Pernambucanas, é uma Marisa do centro-oeste do Brasil. É a líder nessa região. Tem 120 lojas, fatura 700 milhões. Nós investimos nessa companhia e a gente tem ali 6 comitês. Então, a Kinea faz parte de um comitê de crédito. Então, a gente está ali opinando sobre, puxa, qual que é o percentual que a gente tem que ter de apetite de liberação de crédito, porque a gente tem um cartão private label, né? Então, a gente concede crédito para compra dos nossos produtos. Então, a gente está no comitê de crédito, a gente está no comitê de pessoas, a gente está no comitê financeiro, a gente está no comitê de investimentos. Ou seja, cada loja individual necessita ser... O estudo dela é trazido para o comitê, que não é opina, tem um modelo padrão para se estudar aquele caso. Existe um comitê de transformação digital, onde a gente trouxe gente do mercado para atuar nesse comitê. Existe um comitê de risco, que lida com situações de risco da companhia. Então, aí está o exemplo típico de atuação muito dentro da companhia. Então, um modelo minoritário muito ativo, característico dessa fase 3. Então, ele tem uma lista de vetos muito extensa, e aí tem a nossa obsessão por saída. Então, eu diria que a Kinea, como gestora, uma das características claras que a gente tem é a obsessão pela saída, né? A gente percebe que é necessário que o gestor atue de uma forma muito ativa no maior risco, mitigando o maior risco que a gente enxerga de private equity, que é o risco de liquidez. Então, a gente tem sempre um plano B de saída. O plano A é abrir capital ou vender a companhia para um estratégico. O plano B é um drag along ou uma put. Então, a gente busca ter esse plano B em todos os projetos. E aí, gente, eu vou para o último slide aqui, para terminar essa primeira fase. E com isso eu mostro o seguinte, ou seja, esse modelo que veio se aperfeiçoando está longe de ser um modelo perfeito, porque quanto mais você vive, mais você aprende, né? É um modelo que tem gerado nas nossas saídas um retorno de 20,7% ao ano. Essas saídas aqui pegaram aí o período ruim de Brasil de PIB negativo em 2015, 2016. Mas aqui eu gosto de ressaltar 2 características bem claras nossas. A primeira,
De 8 projetos que a gente investiu antes do último fundo, antes do fundo CNEA 4, 8 investimentos realizados, 7 saídas. O 8º, que é Lojas Avenida, a gente está em processo de IPO neste momento. Então, o que eu quero dizer com isso é muita liquidez no portfólio. E um portfólio pouco dependente de mercado de capitais. Por quê? O Wizard foi vendida para a Pearson, a maior empresa do mundo de educação. O Grupo ABC foi vendido para a segunda maior empresa do mundo do segmento de publicidade e propaganda, que é a Omnicom. Unidas, a Enterprise, que é a maior empresa de aluguel de veículos do mundo, comprou uma posição minoritária na Unidas, depois a gente fusionou com a Locamérica e saiu. A Mohawk, maior empresa do mundo de pisos cerâmicos, comprou a Eliane. E a Fenza, que não é a maior empresa do mundo de logística, mas é uma empresa relevante na América Latina, comprou a AGV, que é uma companhia de logística para a saúde animal. Então, um portfólio que claramente tem valor estratégico. Então, muita liquidez nos ativos. A segunda característica que eu gosto de ressaltar aqui é o baixo desvio padrão. Então, nosso pior retorno até agora foi um retorno de 11,3%, foi o retorno da Eliane, mas que ainda foi superior ao CDI, na época que o CDI estava num patamar alto de 10,5% ao ano. Essa é a performance antes do CNEA 4, a performance do CNEA 4 é bastante melhor do que essa. Esse fundo focou muito mais em saúde, educação e tecnologia, e aí veio a Covid, esse fundo tá indo super bem. Tá? Então, eu queria com isso terminar e mostrar, eu quis com esse slide mostrar que o modelo, ele veio se aperfeiçoando, né? A gente gostaria de ter 25% ao ano de retorno em todos os projetos, mas o fato é que é muito difícil, né? E o que é importante é você ter uma boa gestão de portfólio, de forma que você tenha alta liquidez, baixo desvio padrão entre o melhor e o pior projeto, ou seja, mostrando uma alta consistência e uma média de retorno que satisfaça o investidor. Então, com isso, gente, eu não quero aqui de forma nenhuma colocar que o nosso modelo é a prova de bala, nosso modelo é invencível, o nosso modelo não tem erro. Pelo contrário, a gente vem aperfeiçoando cada vez mais, mas o que eu quero colocar é que a gente vem evoluindo, a gente consegue identificar claramente essas 3 fases. Oportunística, projetos minoritários mais passivos e agora projetos minoritários bastante ativos. E é desta forma que a gente quer prosseguir a nossa atuação aí em Private Equity. Aí, Canitz, a gente pode seguir para as perguntas que o pessoal acabou colocando aqui. Legal, obrigado, Cristiano. Vamos abrir para perguntas. Se ninguém tiver nada, eu faço uma ou outra pergunta, mas a ideia é que a plateia, vocês perguntem mais do que eu. Perguntas, boa noite. Faldini para aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, Ricardo? Tá bom, Cristiano? Eu não vou falar sobre ética, porque é um assunto que a gente só aprende com teu pai, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, sou um discípulo assíduo do seu pai. A minha pergunta é sobre... Algumas perguntas em uma. Uma é, onde você encontra um manancial de tantas pessoas para compor os seus comitês e, enfim, eventualmente os conselhos? Como é que você faz o critério de seleção para compor esses comitês? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, aonde você capta os recursos? Eu cheguei um pouco tarde, porque eu tive dificuldade para acessar aqui, eu sou um pouco analógico, às vezes eu apanho ainda na entrada das coisas. Imagina, Roberto, obrigado aí pela pergunta. Bom, vamos lá. De fato, é um desafio atrair gente para conselhos e comitês, né? Ou selecionar pessoas para conselhos e comitês. Acaba sendo sempre o gargalo. A gente acha que recursos humanos, né, gente de talento, é sempre gargalo para o sucesso de um projeto. Não tem jeito. O que a gente acaba fazendo? A gente tem um modelo que é o seguinte, a gente sempre tem pessoas da CNEA, os mais sêniores daquele projeto, vão para o conselho. E a gente sempre busca um conselheiro independente também. Alguém que vai poder agregar valor com um skill específico que aquela companhia ou que aquela tese de investimento precisa.
E varia, e os temas variam muito projeto a projeto. Então, desde a Wizard e do Grupo Delfim, onde a gente encontrou empresários muito bons, conheciam muito do negócio, mas o dia a dia da gestão da companhia talvez poderia ter um CEO profissional. Então, nestes casos, a gente trouxe um conselheiro independente com um background mais de gestão de companhia, ex-CEOs ou CEOs de companhias, com o intuito de trazê-los para serem CEOs daquela companhia. Fizemos isso nesses 2 projetos, e nos 2 projetos, esses conselheiros independentes se tornaram os CEOs. No caso da Wizard, o Giovanni Giovanelli, que era o conselheiro independente, se tornou o CEO. A Pearson comprou a Wizard. O Giovanni continuou na Wizard, na Pearson, desculpa, se tornou responsável pela Pearson Emerging Markets, e hoje é um dos caras mais seniors dentro da estrutura da Pearson, ou seja, alguém que o Private Equity minoritário colocou como CEO, não só passou no crivo do estratégico, mas se tornou alguém muito sênior dentro do maior estratégico do mundo. Ou seja, a gente busca gente que traz um skill específico para aquela situação. Na Eliane, piso cerâmico, qual era um gargalo da companhia? Exportação. A gente achava que a companhia tinha que ampliar o leque de exportação. Quem a gente trouxe para ser conselheiro independente? Alguém que a gente conhecia muito de exportação, que foi CEO de uma investida nossa no AIG, que exportou demais, ao ponto da gente montar uma unidade na Carolina do Norte, dada a quantidade de clientes que a gente conseguiu nos Estados Unidos. Então, é difícil eu ter uma resposta genérica para a tua pergunta, mas a gente busca no caso a caso, mediante a necessidade dos skills naquele projeto. Então, Eliane precisou de um técnico ambiental no comitê. Buscamos técnicos ambientais, fomos atrás de consultores. Então, é um pouco essa lógica, tá, Roberto? Na questão da captação, a gente até agora teve que focar muito no mercado local, brasileiros investindo nos nossos fundos. Por que isso? Porque até o fundo anterior, a gente tinha uma restrição baseada numa regra emitida pelo Fed americano, que é a chamada Volcker Rule. O que é isso? Gestoras que têm participação de bancos superiores a 25% e cujo capital do fundo é maior que 3% do total do fundo, não podem captar com investidores americanos. E este era o nosso caso. No nosso fundo novo, que a gente vai começar a captar, a gente resolveu esta questão, de forma que a gente pode começar a captar com investidores residentes dos Estados Unidos. Então, até agora, sempre capital baseado em investidores locais. No último fundo, a gente teve 400 pessoas físicas. Tá? No próximo fundo, a gente espera ter mais de 4.000 pessoas físicas, porque a gente vai ampliar bastante o leque. Mas a gente espera ter investidores estrangeiros também. E qual é o ticket mínimo que vocês fazem? Agora, no fundo novo, a gente vai ter um leque bastante ampliado. Então, a gente está discutindo, Roberto, quem serão as casas que distribuirão nossos fundos. Mas, pela primeira vez também, a gente vai ter terceiros, além do Itaú, distribuindo nosso fundo. E a gente está, nesse momento, nessa discussão, mas a gente entende que, a partir de R$50 mil, a gente vai poder ter investimento de pessoas físicas no nosso fundo novo. Ok. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Antônio, você foi o primeiro que fez a pergunta. Pode falar. Antônio Uras, só para... Tá bom. Beleza. Deixa eu perguntar assim, Cristiano, você bastante sobre os conselheiros. Eles sempre querem indicar o CFO, né? E o CFO achar algum diretor comercial vai e vender no exterior da Eliane, né? Pode ser que fosse que vocês vão reaproveitar. Eu não sei se é a minha conexão. É a do Antônio, a gente não está te ouvindo direito. Falhou tudo. Deixa eu tentar de novo aqui. Eu vou escrever no chat. Tá bom. Vou colocar minha pergunta.
Enquanto isso, para aproveitar o tempo, Tudo certo. Paulo, você foi o próximo que levantou a mão. Vamos lá, obrigado, Ricardo. Cristiano, boa noite. Duas perguntas totalmente diferentes aqui. Primeiro, muitos fundos, muitos colegas de vocês ou concorrentes, no passado tinham essa estratégia de investir minoritários e acabaram mudando e optando por só comprar controle. Eu queria só entender qual é a tua visão disso, né? Quer dizer, por que alguns mudaram e vocês não mudaram, ou vocês se mantiveram nessa estratégia? E a outra pergunta nada a ver com isso, tem a ver com a questão que está na moda agora, todo mundo é ESG desde criancinha agora, né? Queria saber se vocês, como fundo, vocês têm políticas de só investir em empresas que sejam que passem por algum crivo de ESG ou que possam ser melhoradas e vocês tenham um say nisso e assim por diante. Muito bom. Primeira pergunta, né? Um dos fatores críticos de sucesso para quem faz projetos minoritários é você ter, de uma certa forma, uma placa forte. Não é necessário, mas ajuda. O que eu quero dizer com isso? Você está diante de um empresário que muitas vezes não precisa de dinheiro, que é alguém que tem, é alguém de sucesso. A gente busca companhias líderes. Então, é alguém que já deu certo. Não é uma dúvida. Não há uma dúvida se a companhia já deu certo ou não. A companhia já deu certo. Agora, ela tem o desafio de passar para a próxima fase, né? Ela tem um grande desafio. Ela quer abrir capital em 3, 4 anos. Ela quer despertar o interesse do maior estratégico do mundo de educação ou de qualquer setor. Ela precisa de uma transição. Você atrair um empresário de sucesso, não só a experiência que você traz para a mesa do que você já fez, de como você agregou valor nas outras investidas, é importante para ele tomar a decisão de quem é o fundo, mas a placa também é importante, porque ele fala o seguinte: puxa, eu estou trazendo como meu minoritário alguém que vai me ajudar a abrir capital. Puxa, eu gostaria de dizer daqui a 3 anos, quando eu estiver atraindo a Pearson, a Mohawk, a Omnicom, que o meu minoritário é alguém, de uma certa forma, ali, que tem uma associação com o Banco Itaú, que é o maior banco privado do Hemisfério Sul. Isso para um estratégico, conta. O estratégico que esteja comprando a companhia. Porque, de uma certa forma, é um selo que você dá para a companhia de que, alguém que é muito bem visto, né, nesse país, via Kinea, comprou uma participação minoritária naquela companhia. Agora, aqui, a gestão do private equity da Kinea é totalmente independente em relação ao Itaú. Mas, mesmo assim, esta percepção fica na cabeça do empresário de que, agrega na minha companhia eu ter um minoritário que é visto como alguém de uma placa muito forte. Então, eu acho que alguns desses gestores tiveram um pouco de dificuldade de atrair companhias de primeiríssima linha. Por quê? Porque o selo não era exatamente este. A gente acha que o selo Itaú é um selo bastante diferenciado. Tá? Então, este é um ponto. O outro ponto que pode ter feito com que eles migrassem, e este é compreensível, bastante compreensível, é o seguinte: qual o maior desafio nosso como gestor de private equity minoritário? É você ter certeza que você vai influenciar aquela companhia, que os teus direitos vão ser respeitados pelo controlador. Então, a gente trocou o CEO da Wizard, mas a gente poderia não ter conseguido trocar o CEO da Wizard. Esse poderia ter sido a nossa dificuldade. Então, existe um risco. A gente não conseguir implementar as mudanças que a gente quer. Então, de fato, é um risco. Em compensação, a gente entende, como gestor de private equity minoritário, que esse risco é mais do que compensado pelo fato de você, quando compra uma parcela minoritária, você não paga por prêmio de controle. Então, você entra a um certo múltiplo de EBITDA e, caso aquela companhia seja vendida por estratégico, o estratégico vai pagar por prêmio de controle e vai haver um preço,
um delta embutido nesse múltiplo simplesmente por ele estar comprando controle. Então, o nosso retorno ele vem de duas vertentes. Da expansão de EBITDA, resultado ou de agregação de valor nossa, ou, de PIB positivo, gerando crescimento na companhia, ou de expansão de múltiplo, quando eu compro uma posição minoritária e depois eu vendo com o preço de controle embutido. Então, a gente tem, portanto, mais segurança na geração de retorno, porque não depende apenas de um ciclo de expansão do PIB ou de agregação de valor nas investidas, né? E, em compensação, tem o risco, de fato, de não influenciar, de não conseguir influenciar aquela companhia. Daí, o que é o crítico para um gestor como a gente? Ao longo da diligência, tentar entender da melhor forma possível a cabeça do empresário. Tentar entender as motivações dele. Por que ele está trazendo a gente como sócio? O que ele quer? Qual a ambição dele? Qual o plano da companhia dele para os próximos 5 anos? Porque aí a gente vai entender, baseado nas ambições dele, se a gente vai conseguir influenciar ou não. Porque se a ambição dele é abrir capital, e a gente estiver levantando a mão no conselho dizendo, você quer abrir capital mesmo? A gente precisa trazer um conselho independente para Ruda, para fazer a ABCD. Aí ele vai olhar para a gente e vai dizer, puxa, você está sendo chato. Mas eu quero abrir capital. Pô, deixa eu ver aqui, porque já abriu capital de um monte de empresa. Então, baseado na ambição, a gente consegue executar certas coisas, né? No segundo tema, de ESG, a gente vem aprimorando também. Eu concordo que agora virou, todo mundo tem as suas políticas as mais desenvolvidas possíveis. A gente vem aprimorando, tá? A nossa está em fase de transformação, de elaboração. Mas recentemente, num call com um desses DFIs, que são muito focados em ESG, eu mostrei o que a gente fez no Comitê Ambiental da Eliane, reduzindo de 66 ações ambientais para 0. Aí ele me disse que a nossa política de ESG é uma das mais avançadas que ele já viu, porque ele não está vendo tantos gestores tão atuantes assim no tema ambiental. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, a gente está aprimorando de forma a ter de uma forma mais parametrizada como a gente vai focar em ESG nas nossas investidas, mas está em elaboração. Eu não vou aqui ficar vendendo algo que está em elaboração, mas existe, obviamente, a nossa preocupação com esse tema, senão a gente não teria montado um comitê ambiental e nem Cristiano Lauretti, nem nenhum dos diretores da Kinea Private Equity são especialistas na questão ambiental para a gente atuar no comitê ambiental. Mas a gente montou e trouxe especialistas, porque a gente julgou ser importante. Legal, obrigado. Eu vou fazer a pergunta do Antônio, que ele me mandou por escrito. A pergunta dele é se vocês têm um pool de CFOs já preparado para assumir a posição nas investidas, que vocês chamam conforme vão precisando. Sim, a gente tem. Esse pool já foi, esse pote já foi mais cheio. Ele veio esvaziando, com a enorme quantidade de IPOs que a gente foi vendo. O pote esvaziou bastante e a gente passou a depender muito de headhunters, passou a depender muito de terceiros. Isso é um fato. Isso é um fato da realidade do mercado brasileiro. No entanto, a gente tem alguns nomes que são como satélites, que ficam orbitando em volta da Kinea. Então, um nome que eu gosto de ressaltar é o Jaime Rebelo. O Jaime foi nosso CFO de uma investida em 2004 no AIG, depois ele se tornou CFO da Wizard em 2011 e ajudou em outras investidas também. Então, existem nomes que acabam orbitando, mas eu confesso que esse pote já foi mais cheio, dado a demanda de companhias brasileiras por bons CFOs, dada aí a fila de IPOs que a gente está vendo. Obrigado. Nestor, você Oi, tudo bem? Parabéns pela apresentação e parabéns a Carla, Raso, Canitz pelo evento, muito bacana, parabéns. Bom, eu tenho uma dúvida. Você comentou que o principal risco que tem um fundo de private equity
é basicamente a liquidez. Como você tem que fazer uma aposta complexa, especialmente quando o tamanho não dá para IPO, você tem que fazer uma aposta daqui a X anos como estará esse mercado, que tipos, que potenciais compradores poderia ter. Realmente é uma tarefa bem complexa. Eu trabalho em M&A e, sinceramente, me considero que nesse quesito, pelo menos, estou ainda no comecinho da curva de aprendizado. Se bem que em M&A é muito mais fácil, porque você não faz uma aposta daqui a 4, 5 anos, você faz uma aposta no que vai acontecer nos próximos 12 meses. Você poderia comentar um pouquinho, detalhar que tipo de análises vocês fazem para avaliar essa liquidez, essa saída de um tempo depois? Sim, sim. Nestor, eu diria o seguinte, o primeiro motivo que faz com que a gente mate transações é valuation. Por algum motivo, não chegarmos num acordo com o empresário, seja pre-due diligence, porque tentamos negociar com o empresário e não foi possível, porque ele tem uma percepção de valor diferente da nossa, seja pós-due diligence, porque a gente encontrou algum problema e quer reajustar de alguma forma no preço e não consegue. Mas o segundo fator é saída, porque a gente, pre-due diligence, faz análises tentando entender, caso não haja um IPO daquela companhia, quem seriam os compradores e por quê. E a gente tenta falar com esses compradores. A gente fala com eles, a gente liga. Então, Você fala antes de fazer a aquisição, é isso? Antes de fazer a aquisição. Ok. E se a gente não tem acesso a eles, a gente busca pessoas que têm. Então, existem consultorias fora do Brasil que nos ajudam com isso. Tá? Então, não teve nenhum projeto que a gente fez que a gente não acessou essas consultorias e buscou entender por que a Pearson teria interesse em comprar o Wizard. Se não for a Pearson, quem nos Estados Unidos poderia comprar? Quem na Ásia poderia comprar? Enfim, essas análises são feitas. E como eu falei, é o segundo maior motivo de morte de transação do nosso lado. A gente recentemente, vou dar um exemplo prático, Fundo 4, decidiu não investir numa companhia no mundo de pet, mas no começo da cadeia, em ração. Líder numa região do Brasil, eu acho aqui que se eu fosse abrir o case, se eu fosse colocar aqui o investment memo para todo mundo analisar e fosse pedir a aprovação tem 45 pessoas, né? Das 45 pessoas, eu acho que a gente ia ter uma plateia dividida, porque é um negócio interessante, tá? É um negócio difícil matar. Por que a gente matou? Porque a gente conversou com diversos players, Estados Unidos e Europa, e a gente não enxergou nenhum que tivesse disposto, que estivesse dentro da sua estratégia de M&A, Brasil, começo da cadeia, produção de ração, e a gente conversou com os brasileiros grandes desse setor, conversou com os donos dessas companhias, para entender, você pretende fazer algum M&A? Qual a tua tese de investimentos? E, claramente, M&A é algo questionável. Algumas vezes a gente já errou nessa análise, porque a gente viu que a gente foi duro demais nessa questão de, puxa, essa companhia não é líquida. E a gente percebeu que determinados estratégicos compraram aquela companhia. Isso já aconteceu. Mas a gente prefere que aconteça o oposto, que é o que tem acontecido com o nosso portfólio, que é, puxa, a maior parte das nossas saídas são essas vendas que vocês viram para estratégicos fora do Brasil. Então, eu diria que nesse quesito a gente está conseguindo avaliar bem, mas infelizmente a gente se depara com diversos casos. Houve um outro caso no segmento de energia, uma trading grande de energia aqui no Brasil, muito interessante a companhia, que a gente decidiu matar a transação porque a gente não enxergou quem era o comprador. E na due diligence a gente falou com 12 potenciais compradores. 12. A maior parte deles nos disse o seguinte: eu prefiro montar um time para fazer uma trading de energia. Eu prefiro pegar os melhores talentos do player A, do B, do C e do D, ao invés de eu simplesmente comprar uma trading, porque o resultado da trading é algo instável, um pouco previsível. Então, a gente matou a transação por isso. Então, no fundo, aqui, Nestor, é disciplina, 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 disciplina. Muito obrigado. Obrigado. Eduardo. Obrigado pela apresentação, muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho da Kinea. Acompanhei em alguns momentos aí ao longo das minhas andanças.
Me conta um pouco assim, como é que você vê a maturidade um pouco do investidor brasileiro, aí olhando na questão de captação de recursos de fundos aqui no Brasil, em relação à tese de private equity, né? Quer dizer assim, o Brasil está pronto para ter um volume maior de investimentos alternativos. Como é que você olha um pouco essa questão? Como é que você vê a preparação um pouco assim do mercado doméstico para essa classe de ativos? Essa é uma excelente pergunta, porque ela não ela é difícil de responder, tá? Porque a gente enxerga o seguinte: existe quando a gente compara com o mercado americano, e o Canetz tem diversas análises desse tipo, a gente vê que o brasileiro já tinha que ter entrado com mais vontade, já tinha que ter exposto o seu patrimônio muito mais a esses ativos. Porque quando você pega, e de novo o Canetz tem diversas análises desse tipo, quando você pega o primeiro quartil dos gestores de private equity no Brasil, a gente está falando de um retorno bastante saudável e de um retorno bem superior ao Bovespa. Então a gente, e deveria ser isso mesmo, porque tem que haver um prêmio em relação ao Bovespa, porque existe mais risco. Existe o risco de liquidez. Tem que haver um prêmio. E, de fato, no primeiro quartil, existe um prêmio interessante. Então, do lado da necessidade, Eduardo, eu entendo que o investidor, pessoa física brasileiro, tem que fazer isso. Tem que. Somado ainda com o ambiente de juros baixos no Brasil, que por mais que a gente esteja vendo uma volta, a gente está enxergando uma volta para, sei lá, 5% ao ano, no final do ano, só que com uma inflação de 4%, 5%, esse juro real está muito baixo ainda, e ficará muito baixo ainda por um bom tempo. Então, do lado da necessidade, para mim está muito claro, existe a necessidade disso acontecer. Do lado do preparo, eu acho que é um processo. É um processo. Eu acho que nesses tickets médios inferiores, existe ainda muita falta de entendimento, principalmente com relação à liquidez. Eu acho que o ponto aqui é liquidez. Alguns investidores que entram achando que, puxa, podem sair desse investimento em 3, 4, 5 anos, quando, na verdade, eles dependem de um mecanismo de liquidez que o gestor vai criar para aquela situação específica. Eu acho que uma grande parte dos investidores, com um ticket médio de R$50 mil, por exemplo, R$100 mil, não entende claramente essa questão da liquidez e é função aí do distribuidor, no momento que estiver acessando esse investidor, esse cliente, deixar claro, este é um produto ilíquido, né? Isso tem que ficar claro. A gente tenta mitigar este problema mostrando um pouco do nosso formato de fazer investimento. Que, como vocês viram aqui, a gente, como são companhias líderes no nosso caso, a gente acaba tendo alta liquidez do portfólio. E o holding period, o tempo de permanência com cada projeto, tem ficado aí de 3 a 4 anos, às vezes 5. Então, isso permite que, puxa, se a gente investiu do ano 1 ao ano 4, no ano 4 a gente deve estar saindo, no ano 7 a gente deve estar saindo das companhias do ano 4. Então, um fundo que tem 10 anos, a gente pode estar saindo do último projeto no ano 7. E como o Panvel, no último fundo, que a gente entrou no ano 2, e no ano 3 a gente vendeu, na Panvel a gente vendeu 40% da nossa posição no IPO e devolveu 100% para o investidor daquele projeto. Só que 60% da nossa participação original está mantida lá, a gente continua no conselho da companhia. Então, o nosso perfil de investimento, ele mitiga um pouco este problema, mas eu acho que ainda é um problema. Eu acho que uma grande parte dos investidores não tem essa clareza da falta de liquidez do produto. Acho que você está no mudo. Ainda vivência daqueles tempos de alta liquidez, CDI com liquidez diária e taxa de retorno elevada, acho que essa memória é muito forte ainda. Ela é, mas existe o incômodo, né? A gente viu um pouco desse incômodo no fluxo de investimento para a renda variável, né? Líquida. Pessoa física entrando em IPOs e tudo mais. Pessoal, infelizmente a gente está estourado no tempo,
Vamos fazer uma última pergunta. A Patrícia era a primeira da fila. Oi, Cristiano, tudo bem? Fala, Patrícia, tudo bom? Ver se eu vou gastar meu tempo aí com duas perguntas, já que eu sou uma das últimas. Primeiro, você falou de value creation, né? E daí você falou como você falou conselho e algumas formas de vocês agregarem valor às companhias. Vocês, até onde eu sei e acompanhei, não tinham um time de value creation no Kinea. Isso é uma coisa que vocês já pensaram em fazer, em ter um time para value creation, e qual que é a tua opinião? O outro modelo também é do operating partner. Não sei quando você fala desses CFOs que ficam orbitando, se você está meio que falando desse modelo de operating partner. Então, esses modelos alternativos de criação de valor, né? E a outra pergunta é se você pudesse voltar um pouquinho no mercado de private equity, porque a minha sensação, eu deixei de acompanhar um pouco mais de perto nos últimos anos, mas é aquele efeito sanfona, né? Tem janelas, vem um monte de player, a janela fecha, o mercado fica ruim para o Brasil, sai um monte, vai saindo aos poucos, vai minguando aos poucos os players, e acaba ficando uma concentração de players, né? E eu não sei se isso é efetivo, a minha percepção, se é uma quantidade de número de players, ou se é uma questão de deal, se é um número de deals que diminuiu por causa do efeito Brasil, de pandemia, enfim, das últimas coisas que têm acontecido. Perfeito. A primeira provocação, ela é uma provocação viva, tá? Assim, Patrícia, a gente discute com bastante recorrência se o nosso modelo, se a gente vai continuar com esse modelo onde nós investimos e buscamos pessoas na época da due diligence ou pós-investimento para agregar naquele tema específico ou trazer um time de value creation. Tem prós e contras, né? O que a gente tem visto, tá, Patrícia? A gente acha que você não tem profissionais que apesar de terem um track record fantástico de terem criado valor em determinadas companhias, em determinados setores, eles são bulletproof para outros setores. A gente não tem a gente tem uma experiência negativa quanto a isso. Ou seja, muitas vezes trouxemos um COO que tinha demonstrado ferramenta de gestão muito clara em determinado caso, trouxemos para um caso onde não era o mesmo setor e ele teve dificuldade de implementar. A gente tem alguns exemplos assim. Ou seja, qual a nossa preocupação? Quando a gente fala de ter um time de value creation, como a gente é agnóstico com relação ao setor, a gente tem preferência por saúde, educação e tecnologia. Mas não significa que a gente só investe nesses três. A dificuldade que a gente enxerga é, puxa, eu vou trazer alguém que já foi um bom CEO, mas que não conhece aquele setor especificamente, e aí, para resolver esse problema, eu tenho que trazer o quê? 10 pessoas, dado que eu posso olhar 10 setores diferentes. Faz sentido eu pensar em trazer 10 pessoas que são bons, são ex-CEOs bons de 10 setores? Então, a gente não encontrou ainda a fórmula ideal. Como é que a gente tem suprido essa carência? A gente tem tentado fazer due diligence ou com consultorias de primeira linha ou com ex-executivos de porte naquele setor. Então, eu estou fazendo exemplo claro da companhia que a gente não investiu, de ração, PET. A pessoa que fez due diligence era um ex-CEO do setor. Ou seja, não há questionamento que essa pessoa pode agregar valor ou não. Eu acho que essa pessoa, se a gente viesse, não investimos, mas se a gente tivesse investido e o empresário tivesse topado que a gente colocasse o cargo de COO, eu não consigo ver nenhum gestor que compete conosco tendo alguém dentro da casa deles tão bom quanto esse CEO deste mundo de PET. Ele conhece o setor, já implementou ABCD no setor, não é alguém generalista, um bom CEO, mas que nunca implementou nada no mundo de PET. Então,
Este é um dilema que a gente vive. Então, a gente até agora optou pelo modelo vou buscar caras bons para me ajudar cirurgicamente naquela situação específica, ao invés de eu ter alguém sentado na gestora que, eventualmente, naquele setor não vai ajudar. E a questão da concentração, a tua pergunta é se é uma questão de queda no número de deals, no geral, do mercado brasileiro, ou depuração de gestores. Isso. É isso. Que nem você falou, alguns gestores que foram ativos e que parece que estão minguando, uns que saíram do Brasil, né? Aí, eu vou te falar, eu acho que a melhor pessoa para responder é o Cânice. É o Cânice. Mas eu vou falar o que eu acho, não sei se o Cânice quer entrar depois. Eu acho que a gente teve um pouco das duas coisas. A gente perdeu muito gestor. E quando você olha, puxa, eu lembro de quem tocava o Private Equity do JP Morgan, quem tocava o Private Equity da Merrill Lynch. Pessoas competentes. A gente não está falando de gente incompetente. Pessoas competentes. E por diversos motivos acabaram, o negócio acabou desmoronando. Muitas vezes por decisão do banco lá fora, nada a ver com a gestão brasileira, inclusive. Então, certamente esse efeito existiu, né? Mas eu acho também que a gente viu uma redução de número de deals também por secou, de uma certa forma, a quantidade de recursos, de investidores alocando para private equity, principalmente fundos de pensão brasileiros. E isso acabou atrapalhando diversos gestores que captam no Brasil, porque eles passaram a não ter recursos para investir. Então, eu acho que uma combinação dessas duas coisas influenciou muito para essa concentração e uma redução no número de deals. Cânice, não sei se você concorda. Concordo totalmente. E você citou nomes antigos, né? JP Morgan e Merrill Lynch. A gente teve a segunda onda das empresas que deixaram de existir, né? Isso. Acho que KKR é um exemplo claro. Vitória. De novo, casas com gente competente, mas que por diversos motivos acabou deixando de ficar ativo. Né? Legal, obrigada. Obrigado. Pessoal, infelizmente a gente está 20 minutos já estourado no nosso tempo. Pela quantidade de perguntas, daria para a gente fazer mais meia hora, pelo menos, de bate-papo, mas infelizmente tem uma hora que tem que parar. Cristiano, queria agradecer imensamente, foi muito bom mesmo. Acho que obrigado. Eu adorei. Obrigado pelo tempo de vocês. Ótimo, muito obrigada, Cristiano. Boa noite para todos vocês e quem sabe a gente tem um novo round, né? Já que ficou aí algumas perguntas em aberto, mas muito obrigada mesmo. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite.